Vejamos agora como que esses diferentes territórios, né, Cuba, Estados Unidos e Brasil, lidaram com a questão da escravidão nas primeiras décadas do século XIX. Para começar, vamos pegar o caso estadunidense. Então, no caso estadunidense, como eu havia falado com vocês anteriormente, nós vimos nas nossas discussões em aulas anteriores, em unidades anteriores, inclusive, havia um relativo consenso em torno da ideia de que a escravidão era um mal necessário, mas que ela teria seus dias contados. Foi ficando cada vez mais evidente que não se tratava disso para os escravistas sulistas no século XIX, uma vez, como abordamos, né, nas videoaulas aí anteriores, a escravidão tornava-se um negócio mais lucrativo e mais importante nesse contexto em que eles se inseriam de uma nova forma no mercado internacional, né, no mercado mundial. Isso foi cada vez mais gerando alguns desentendimentos entre Norte e Sul. O primeiro, assim, deles mais sensível nós estudamos, né, nessas aulas anteriores, que foi a questão da crise do Missouri, quando uma vez que aquele território estava para ser anexado, era previsto que ele seria anexado como um território livre, mas os setores escravistas desejavam convertê-lo em um território escravista, aberto à escravidão. As tensões em torno dessas disputas levaram ao chamado Compromisso de Missouri, que fez uma divisão em que uma parte, né, as regiões de expansão da fronteira estadunidense, uma parte seria escravista e outra parte seria livre. Né? Então, a partir desse compromisso de Missouri, se segurou um pouco os tensionamentos entre esses dois setores e, mais ainda, segundo o Parham, né, e o Marquese, o próprio sistema partidário que foi criado a partir de então, chamado segundo sistema partidário estadunidense, que era dividido entre os democratas e os Whigs, que, como nós vimos também nessas aulas anteriores, eram sistemas, eram partidos políticos que se dividiam mais em função do papel que eles desejavam que o Estado realizasse na sociedade, né? Então, enquanto os Whigs desejavam um papel mais ativo, uma centralização maior por parte do governo central, os democratas desejavam maior autonomia e maior liberdade para as diferentes unidades da federação, para os diferentes estados. No entanto, isso não se convertia em uma divisão seccional, né, entre uma divisão entre as duas regiões. Então, havia democratas tanto no sul como no norte, Whigs tanto no sul como no norte. Então, esse sistema partidário garantiu uma certa tranquilidade e amenizou os conflitos que havia entre essas duas posições, né? Tanto escravista quanto anti-escravista. Então, para os autores, e eles falam isso com base também em outros historiadores, né, que esse equilíbrio entre os dois partidos teria, inclusive, possibilitado o exercício de um poder hegemônico dos escravistas, né, desses senhores de escravos nos estados do Sul. No caso cubano, a gente vai perceber algo bastante específico, né? Como Cuba, desses três territórios, era colônia mesmo, né, nesse período, colônia da Espanha, o arranjo que se deu em torno ali da relação entre Cuba com a Espanha foi muito orientada pelo interesse escravista. Então, havia uma tensão dentro da ilha de Cuba em torno, né, daqueles senhores de escravos, aqueles escravistas, e a população negra livre que tinha intenções anti-escravistas, né, intenções abolicionistas. Para esses senhores, então, era importante afastar esse grupo social do exercício do poder, né, afastá-los da participação política. Nem que para isso eles próprios perdessem também a possibilidade de ter uma representação na Espanha. Né? Então, foi feito um arranjo, como os autores observam, em que esses grupos escravistas e anticonstitucionalistas dentro da colônia, ou seja, dentro de Cuba, acabaram se aliando com políticos constitucionalistas da metrópole, né? Ou seja, aqueles que lá na metrópole defendiam os princípios constitucionais, que a Espanha fosse orientada por uma constituição, né? Mas que ao mesmo tempo desejavam manter Cuba vinculada à Espanha, e por isso fizeram esse acordo. E esse acordo foi o
que possibilitou a continuidade da escravidão e a continuidade do contrabando, né, do comércio transatlântico de seres humanos sequestrados do continente africano, né. Isso ficou conhecido como sistema biaxial, que é o que os autores abordam. O que seria esse sistema biaxial? Então, a criação de duas zonas na Espanha. Então, uma zona constitucional, que seriam justamente a zona daquelas províncias dentro da metrópole, ou seja, na Espanha, e as zonas não constitucionais, que seriam esses territórios fora da Espanha, os territórios ultramarinos, como é o caso de Cuba. Então, como efeito disso, os autores observam que aqueles grupos dentro da colônia, dentro de Cuba, que desejavam ter uma participação política, que desejavam incorporar-se, né, a essas zonas constitucionais e exercer uma atuação político-partidária, político-parlamentar, percebiam claramente, né, que essa criação de zonas estavam diretamente associadas ao escravismo. Né? Então, o próprio escravismo era também responsável pela limitação dos seus próprios direitos políticos. Então, isso foi gerando também uma tensão, ainda que, como a gente sabe, não desencadeou um processo separatista, né? Cuba ainda ficou por bastante tempo sob o domínio espanhol. Só posteriormente, como vimos nas aulas anteriores, que se separou, inclusive, com o envolvimento direto dos Estados Unidos nessa separação. Diferentemente do caso cubano, o Brasil se posicionava numa situação um pouco mais desfavorável em relação à Inglaterra. Cuba estava numa circunstância em que a Inglaterra tinha muito medo de que ela se aproximasse da esfera dos Estados Unidos, quem sabe até que fosse anexada pelos Estados Unidos, como veremos mais adiante. Já o Brasil, ele tinha uma relação de dependência muito forte em relação à Inglaterra, mesmo sendo uma nação já independente, em 1831, que é o ano que a gente vai ver aqui inicialmente, mas uma nação independente, dependente econômica e politicamente também da Inglaterra. Né? Então, ela demandava muita conciliação, né? O contexto em que o Brasil vivia. E a Inglaterra, na década de 30, estava em franca campanha anti-escravista e uma pressão muito forte em torno da temática do tráfico transatlântico. Isso levou a que, em 7 de novembro de 1831, ainda sob o primeiro reinado, né, Dom Pedro I, foi feita essa lei, né, que ficou apelidada no Brasil como Lei para Inglês Ver, uma lei, né, vinculada à Lei Bill Alberdin, que, como os autores apontam, como o Marquês e o Parham apontam, não foi de fato uma lei para inglês ver. O que eles observam é que, de fato, essa lei, em 1831, tinha por intenção acabar com o tráfico transatlântico, tanto é que chegou a ter efeito concreto, né, que diminuiu drasticamente a quantidade de navios desembarcando no Brasil, diminuindo significativamente a entrada dessas pessoas escravizadas, ao ponto de que teve o menor nível desde o final do século XVII, ou seja, mais de 100 anos antes, e não houve, né, em nenhum período, né, desde o final do século XVII, um número tão baixo de pessoas vindas do continente africano adentrando o Brasil. No entanto, e acho que é por aí que a gente consegue entender por que essa lei ficou apelidada como Lei para Inglês Ver, ainda que ela não fosse uma lei para inglês ver, né, ela teve um efeito prático tão logo que ela foi imposta, a gente vai perceber uma modificação nos anos seguintes. Né? Não demora muito, passado 4 anos, no ano de 1835, a gente vai ver uma espécie de reviravolta em que os interesses dos fazendeiros escravistas, né, os cafeicultores da região do Vale do Paraíba, que à época era a região mais dinâmica da economia brasileira, do Império Brasileiro, né, e que foi durante praticamente todo o século XIX, ainda que os autores não mencionam, mas no final do século XIX a gente vê um declínio dos cafeicultores do Vale do Paraíba, que vão sendo pouco a pouco substituídos pelo Oeste Paulista. Para quem não sabe, o Vale do Paraíba fica no interior do Rio de Janeiro, então, a região, assim, acho que eu poderia dizer que seria mais ou menos noroeste, né, do estado do Rio de Janeiro.
e essa região era a região economicamente mais dinâmica e que cresceu significativamente por estar ali próxima à capital e era, né, dos cafeicultores, era em meio a esses cafeicultores do Vale do Paraíba que a gente tem algumas das figuras mais destaque na política imperial. Então, eles tinham um poder político muito importante. E vai ser justamente em meio a eles e a pressão política gerada por eles que a gente vai ter o chamado regresso conservador, né, que foram aqueles políticos que ficaram depois conhecidos como saquaremas, que atuaram fortemente no meio do parlamento, exercendo pressão e conseguindo efetivamente tornar aquela lei de 1831 uma lei sem grande expressividade, né? Uma lei que não valia de praticamente nada. Então, como os autores falam aí, eles acenaram aos traficantes, aos cafeicultores e aos senhores de engenho, que dariam sinal verde à retomada do infame comércio, ou seja, do comércio de pessoas sequestradas do continente africano. Então, como a gente observa aí na última frase desse texto, desse trecho aí que eu reproduzi aqui, essa estratégia foi muito efetiva e a gente percebe que na segunda parte, a partir de 1830, né, da segunda parte da década de 1830, a partir de 1835, que é um ano chave de ruptura aí, o comércio negreiro é extremamente resgatado, né? E aí chega-se aos portos da região centro-sul brasileira uma quantidade expressiva de 240 mil pessoas sequestradas aí do continente africano e ilegalmente, né, escravizadas, mas que o governo faz vista grossa mesmo para essa entrada, e esse número ainda cresceu mais ainda na década de 1840. Então, nesse período, a gente percebe, tanto na década de 1830 como na década de 1840, que há um sucesso, né? Eles conseguem obter uma situação bastante favorável em termos dessa agenda da defesa aí do escravismo no Império Brasileiro. Esse slide aqui eu mostro para vocês uma fazenda, né? Uma litogravura, se não me engano, que é uma litogravura, exatamente, né? Que é uma gravura feita em pedra, que mostra uma fazenda. Essa fazenda é na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, das principais regiões ali nesse Vale do Paraíba, né? Essa fazenda é chamada Fazenda do Secretário. E era uma fazenda que chegou a ter mais 500 mil pés de café e mais 350 pessoas escravizadas trabalhando lá. Algumas fotos dessa fazenda, fotos não, litogravuras, desculpem, dessa fazenda estão disponíveis na Biblioteca Nacional, né, no acervo digital da Biblioteca Nacional, e são de domínio público. Tá? Quem quiser depois, inclusive, pesquisar imagens e tudo, recomendo vocês acessarem o acervo da Biblioteca Nacional Digital, tá bom? Então, trouxe isso mais a nível ilustrativo, né, para destacar a importância dessa região aí do Vale do Paraíba como uma região cafeicultora e uma região escravista, né, e que vai ter esse predomínio muito forte, o predomínio na política imperial até quase o final aí do século XIX, quando a gente vai ver que pouco a pouco ela vai sendo suplantada por outra região. Isso a gente vai estudar posteriormente, né, quando nós chegarmos no curso de Brasil, no próximo semestre. Espero revê-los, né, pelo menos no início, né, antes da minha licença. Então a gente vai observar como que há um deslocamento do eixo dinâmico da economia da região do Vale do Paraíba no Rio de Janeiro para o Oeste Paulista. E a gente vai ver o predomínio do Oeste Paulista, que não mais tem suas bases em termos de relação de trabalho no escravismo, né? Então vai ser outra realidade que vai contribuir muito para a mudança do regime, para a queda da monarquia, que se deu, né, com muita força sustentada com base nesse grupo, né, que é esses fazendeiros do Vale do Paraíba, mas que não vai ter em São Paulo uma base de sustentação, não vai ter no Oeste Paulista uma base de sustentação. Mas são cenas aí do próximo capítulo. Observemos agora as investidas inglesas na frente anti-escravista, né? Como que a Inglaterra foi articulando e preparando o terreno para acabar com a escravidão nas Américas. Então, a Grã-Bretanha ela se envolveu diretamente numa campanha, uma espécie de campanha global contra o tráfico transatlântico, né? Como eu falei nos slides anteriores,
A questão do tráfico foi muito forte nas primeiras décadas do século XIX, então era a principal bandeira da Inglaterra era a questão de acabar com o tráfico como uma primeira medida visando o fim da escravidão no continente americano. E isso se materializou na organização, na criação de laços com abolicionistas também na América, né? Então, dos dois lados do Atlântico. Então, havia abolicionistas, né, no continente europeu, né, no continente, especialmente na ilha, né, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e do outro lado do Atlântico eles buscavam os setores também abolicionistas nesses territórios, fosse nos Estados Unidos, principalmente, fosse em Cuba, fosse também no Brasil, né, mais especificamente, ou melhor, com maior força, nos Estados Unidos. Então, no ano de 1840, os autores trazem que houve uma reunião, né, uma espécie de congresso, né, uma convenção, mais especificamente, que é a Convenção Mundial contra Anti-Escravista, né, Anti-Escravidão. E nessa convenção eles discutiram tanto a questão do Brasil e Cuba, então discutiram a necessidade de acabar com o tráfico para essas regiões, né, para acabar o tráfico para Cuba e para o Brasil, e também discutiram a situação dos Estados Unidos. Então, como que a gente vai lidar aí com a situação dos Estados Unidos? E a ideia deles, para realizar uma pressão nos Estados Unidos, era justamente estimular que o Texas, né, a gente sabe que o Texas era antes parte do território mexicano, nós estudamos isso, né, com base no livro lá de História dos Estados Unidos, o Texas era parte do México. O Texas foi tendo uma série de entradas de pessoas, né, descendentes, né, de anglo-saxões ou anglo-saxões, né, essas pessoas foram criando algumas colônias naquela região, como a gente foi vendo, e que entraram depois em conflito com os mexicanos na região ali do Texas, e que a partir dali houve uma tentativa de independência do Texas frente ao México, mas que ao mesmo tempo havia todo um interesse dos Estados Unidos e também, né, dos próprios ocupantes ali da região do México que tinham essa ascendência, né, vinculada aí aos estadunidenses, de anexá-la ao território, anexar aquela região aos Estados Unidos, se transformando em mais um estado, né? Então a Inglaterra ela pressionava no sentido de tentar favorecer uma independência do Texas, desde que o Texas se comprometesse em abolir a escravidão, o que nós sabemos que não aconteceu, né? O Texas tanto manteve a escravidão como acabou se anexando aos Estados Unidos, mas a Inglaterra fez uma pressão no sentido de tentar atrair o Texas para a sua área de influência, mas também pressionando para que ela acabasse com a escravidão, e essa era uma das pautas que foram trazidas, né, levadas aí nessa convenção anti-escravista que a Inglaterra capitaneou. A essa altura, vocês podem estar também se questionando sobre o porquê da Inglaterra estar tão interessada no combate à escravidão. Afinal de contas, o que motivava a Inglaterra? O que fazia com que a Inglaterra tivesse, né, tanto esse empenho em combater o escravismo nessas regiões aí da América? Então, será que era apenas uma questão humanitária? Será que era por princípios meramente que o governo britânico se engajava na causa abolicionista? Obviamente havia aqueles que defendessem o fim da escravidão por questões humanitárias, né? Isso é inquestionável. Certamente havia aqueles que eram de fato pessoas que consideravam que a escravidão era um mal em si, algo inaceitável, que não poderia permanecer no mundo, né? Mas havia também outros elementos. Havia também outros fatores que contribuíam para a pressão inglesa em relação a esses outros territórios, né, para que a Inglaterra pressionasse Brasil, Cuba e Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, para que eles se desvinculassem desse regime de trabalho, né? Então, um dos motivos que os autores apresentam está ligado às próprias pressões que o governo sofria, né? Então ele falava de duas pressões, né, de duas forças sociais opostas que estavam presentes aí e que faziam com que o governo precisasse agir e precisasse pressionar esses territórios escravistas na América. De um lado a gente tem os trabalhadores ingleses,
que exigiam melhores condições de vida, que estavam cada vez mais ocupando postos políticos, né? Na Inglaterra a gente vê um movimento muito forte de trabalhadores pressionando por participação política, o movimento que se dá em torno da defesa da Carta do Povo, também conhecido como cartismo, né? Foi um movimento que tinha como uma de suas principais pautas essa questão da participação política para os operários, para as pessoas simples, né, que elas pudessem ocupar cargos políticos e defender seus interesses em busca de melhores condições de vida. Então a gente percebe essa presença dos trabalhadores e esses trabalhadores pressionavam para que eles tivessem um acesso livre aos artigos coloniais, ou seja, aos produtos, às mercadorias coloniais que vinham basicamente da região do Caribe. É importante observar que a Inglaterra tinha ainda colônias, certo? Então a Inglaterra possuía colônias no Caribe, algumas inclusive bem conhecidas, como o caso da Jamaica, né? E como que a Inglaterra lidava, né, com relação a essas colônias? Lógico, ela não poderia manter essas colônias sob regime de escravidão. Então essas regiões passaram por um processo gradativo de escravidão, né? E nesse processo de fim da escravidão, houve também uma espécie de escala intermediária, que é isso que eles se referem a eles, não explicam, né? Mas que é justamente essa aprendizagem, né? Essa aprendizagem era uma espécie de escravidão disfarçada para preparar para o fim da escravidão, né? Então, quando ela foi se encerrando, essa aprendizagem, também houve uma diminuição da produtividade nessas ilhas do Caribe, nas Antilhas, né, como a gente se refere a essa região, né, a região do Caribe. Essa queda da produtividade fazia também com que os seus artigos, né, os produtos, as mercadorias coloniais dessa região se tornassem mais caras em relação aos seus concorrentes diretos. E quem eram os concorrentes principais da produção caribenha das colônias inglesas, né? Era Cuba, que estava ali no Caribe, né? É uma ilha caribenha. Então, Cuba está aí nas Antilhas e produzindo açúcar, concorrendo diretamente aí com a Jamaica. E o Brasil, que também produzia tanto açúcar como café e outros produtos tropicais. Então, esses dois territórios, Brasil e Cuba, eram concorrentes diretos da Inglaterra, né? Então, graças à possibilidade de Brasil e Cuba comercializarem livremente, né, terem acesso ao livre mercado e lançar esses seus produtos, inclusive sobre o próprio mercado inglês, isso acabava gerando uma situação, uma espécie de concorrência desleal, né, com relação às regiões inglesas, às colônias inglesas. Por quê? Porque a escravidão aí no início do século XVIII, em 19, ela ainda era bastante interessante e lucrativa para essas regiões, né? Então ela dava uma lucratividade muito grande, afinal essas pessoas não eram assalariadas e ela, na concorrência direta, aí, estava levando a melhor, né? Então eles tinham uma ampla vantagem competitiva devido justamente a esse acesso ilimitado aos aos africanos escravizados. Ou seja, enquanto houvesse o tráfico liberado, né, o tráfico, né, transatlântico fosse liberado, eles conseguiriam trazer mais e mais pessoas, sequestrar mais e mais pessoas do continente africano, ampliar a diáspora, né, africana, e com isso manter a sua produtividade elevada e manter os seus preços baixos e invadir os mercados ingleses, né, os mercados britânicos e europeus, de uma maneira geral, por esses produtos tropicais que agora essas mercadorias, né, coloniais, que agora eram mercadorias voltadas para as massas, né, eram voltadas para esses trabalhadores também, né? Então, por aqui a gente percebe um pouco do interesse econômico na Inglaterra em limitar a escravidão nesses territórios, né, porque eles eram concorrentes e porque a escravidão dava uma vantagem competitiva a eles, né? Então, por isso também que a Inglaterra se engaja tanto na luta anti-escravista. Então, no final, eu até sublinhei aí, né, esse trecho que eles colocam, eles dizem o seguinte: reconhecendo o fiasco econômico da abolição de 1833, então está se referindo justamente à abolição nas colônias inglesas, parecia que a Grã-Bretanha, por motivos materiais e não apenas humanitários, avançava contra seus concorrentes diretos.